queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos estudando a Epístola aos Gálatas, conhecido como a Carta da Liberdade, que nós intitulamos de A Graça que Liberta, Justificação e Santidade pela Fé em Cristo. Começamos a unidade 1, falando do perigo de abandonar o puro Evangelho. Analisaremos hoje os versículos finais do capítulo 1 e também dessa unidade, que dá o testemunho de uma vida transformada, que é a origem do Evangelho de Paulo, que está em Gálatas, capítulo 1, do verso 11 ao verso 24. Veremos a fonte da sua autoridade apostólica. O que aconteceu antes da conversão de Paulo, na sua conversão e depois dela. Na aula passada nós vimos que há somente um Evangelho, e que este Evangelho é critério pelo qual todas as opiniões humanas devem ser testadas. Assim, ao estudarmos os versículos de hoje, a nossa proposta é analisarmos a origem do Evangelho de Paulo, para que essa normativa de avaliação de outras mensagens e opiniões sejam avaliadas e julgadas por ele. Então, o objetivo da nossa aula é descobrir a razão por que o Evangelho de Paulo era o padrão pelo qual os outros evangelhos deveriam ser medidos. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, quero lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a você que perdeu alguma de nossas aulas, vocês podem encontrar a lista de todas elas disponíveis no canal do YouTube, através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. Quero pedir também a vocês que participem das nossas aulas, deixem os seus comentários, as suas dúvidas e as suas sugestões. Esse feedback nos direciona, nos auxilia e impulsiona para que essa obra seja eficiente e eficaz no ensino e aprendizagem. E por último, solicitar a vocês que divulguem o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas através do estudo da Palavra de Deus. Agora vamos aclamar o Senhor. Vamos clamar a sabedoria e a graça de Deus para que possa nos iluminar no estudo de hoje e que possamos ser graça, bênção e luz para aqueles nossos irmãos que estão ao nosso redor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. A origem do Evangelho de Paulo. Vamos ler Gálatas, capítulo 1, do verso 11 ao verso 24. Mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo. Como de forma violenta, eu persegui a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas. Nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim. Mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Vamos analisar esses versos. Vimos em Gálatas, capítulo 1, do verso 11 ao 24, a fonte da autoridade de Paulo. O Evangelho de Paulo veio diretamente de Jesus. E para justificar, Paulo testemunha sua vida transformada, revelando a origem da sua mensagem. Ele diz que perseguiu a igreja, seguiu e defendeu zelosamente as tradições judaicas, foi chamado por Deus para os gentios através de Jesus, foi para a Arábia e voltou para Damasco e não procurou ninguém. Esse relato mais detalhadamente está em Atos, capítulo 9, do verso 15 ao verso 25. Vamos ler? Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel.
pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo, nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Vimos também que Paulo coloca que subiu a Jerusalém depois de 3 anos. Mais detalhadamente está no complemento dessa mensagem de Atos, capítulo 9, do verso 26 ao verso 29. Vamos ler. E quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Então, terminando o relato, Paulo disse que foi para as regiões da Síria e da Cilícia. Esse relato todo que Paulo está nos contando, vamos dissecá-lo mais cuidadosamente. Antes de começar a analisar esse esboço que fizemos dos versos lidos, eu quero lembrar que na aula passada nós destacamos que só existe um único evangelho. A opinião popular alega que existem muitos caminhos que levam a Deus. Pensando assim, o evangelho mudaria com o passar do tempo, e isso não é verdade. Paulo afirma que a mensagem dos falsos mestres não era um evangelho alternativo, era um evangelho pervertido. A substância do evangelho nós encontramos na graça. É no evangelho da graça que encontramos o favor livre e merecido de Deus. Sempre que os mestres ensinam e começam a exaltar pessoas, dando a entender que através de atitudes e comportamentos pode-se contribuir para a salvação, é um evangelho corrompido. Este é o primeiro teste da veracidade para identificar o evangelho verdadeiro. Porque a natureza do evangelho está na graça de Deus. O segundo teste refere-se à origem do evangelho. O verdadeiro evangelho é dos apóstolos do Senhor Jesus. Este é um teste fundamental. Paulo acusa de anátema qualquer pessoa que prega um evangelho contrário ao dele. Só tem autoridade para fundamentar o evangelho os apóstolos, mais ninguém. Agora, nesses versículos que lemos, a questão de Paulo é apresentar qual a origem do evangelho que é verdadeiro, que ele apresentou e ele ensinava. Em resposta a essa questão, Paulo apresenta a razão porque o evangelho dele era o padrão pelo qual os outros evangelhos deveriam ser medidos. É porque era de origem divina, anunciado pelo próprio Jesus, este revelado de uma forma especial para ele, sem a participação humana, comparando ou comprovando historicamente como fatos de sua vida. Destacando primeiro o que aconteceu antes da sua conversão. Em que estava no judaísmo, era um judeu praticante, perseguia a igreja cristã devido ao seu entusiasmo pelas tradições de seus pais, e era fanático, perseguia com violência e selvageria a igreja cristã. Pelo seu zelo judaico, ele sentia que realmente deveria devastar, acabar com a igreja cristã. Era um fariseu e vivia como tal. Paulo era um fanático incorrigível, completamente dedicado ao judaísmo e à perseguição da Igreja de Cristo. Observamos que um homem assim, nessa condição mental e emocional,
de maneira alguma mudaria de opinião e nem se deixaria influenciar por outras pessoas. Apenas Deus poderia mudá-lo. E foi isso que aconteceu. Deus o alcançou. Aí ele conta o que aconteceu na sua conversão. Paulo, em seu fanatismo, estava inclinado a perseguir e destruir os cristãos, mas Deus o prendeu e alterou o seu impetuoso curso. Todo o seu fanatismo, nada era diante da boa vontade de Deus. Paulo fala que Deus o separou antes de nascer. Assim como Deus fez com Jacó, escolhido antes de nascer em preferência ao seu irmão gêmeo Esaú, como também aconteceu com Jeremias, designado profeta antes de nascer. Dessa forma, Paulo fala que foi separado antes de nascer para ser apóstolo. Essa escolha levou à sua vocação histórica. Deus o chamou pela graça, o que quer dizer que o chamou pelo amor totalmente merecido. Olha, queridos, Paulo estava lutando contra Deus, contra Cristo, contra os irmãos. Ele não merecia misericórdia e nem mesmo pediria por ela. Mas a misericórdia foi ao encontro dele e a graça o chamaram. Aprove a Deus se revelar a Paulo através de Jesus, através da sua experiência no caminho de Damasco e pelos dias que se seguiram. Cristo foi revelado a Paulo como Filho de Deus. Paulo acreditava que Cristo era um impostor, era uma fraude. Mas os seus olhos foram abertos para ver que Cristo era o Messias dos judeus, era Filho de Deus e Salvador do mundo. E que essa revelação era também para os gentios. Foi uma revelação particular, mas para ser comunicada também ao público gentio. Paulo não foi incumbido de pregar a lei de Moisés como os judaizantes estavam fazendo e estavam ensinando. Ele foi incumbido de pregar as boas novas de Cristo. Este Cristo, dizia Paulo, fora revelado em mim. Estava revelado de uma forma literal. Olha, nós sabemos que ele foi revelado externamente porque Paulo declara ter visto Cristo ressuscitado. Porém, essencialmente foi uma iluminação interna na alma. Deus revelando o seu coração, no seu interior, de uma forma íntima, tornando este conhecimento de tal forma parte dele mesmo, que possibilitou divulgar essa essência depois aos gentios. É assim também que acontece conosco. Ele revela na nossa alma de uma forma que Cristo faz parte de nós. Deus se agradou de fazer Paulo um pregador desse mesmo evangelho no qual ele se opunha vigorosamente. A escolha de Paulo foi antes de nascer. A sua vocação histórica e a sua revelação de Cristo nele, tudo isso foi obra de Deus. Portanto, nem a sua missão apostólica, nem a sua mensagem vinha de homens. Mas ainda a argumentação de Paulo não estava completa. Considerando que a sua missão foi obra de Deus, o que se tornou claro na forma com que ele foi chamado a Cristo, então Paulo ele poderia ter recebido as instruções de homens depois da sua conversão. Aí ele diz que não. Paulo nega veementemente. Aí ele fala o que aconteceu depois da sua conversão. Paulo diz não ter consultado homem algum. Ele foi à Arábia. Não sabemos aonde ele foi e nem por que foi para lá. Possivelmente não foi longe de Damasco. A maioria dos teólogos acredita que Paulo foi à Arábia em busca de quietude e solidão, depois de tentar matá-lo, que ele fugiu de Damasco. Lembra que a gente leu? Então, parece que ele ficou lá 3 anos. Muitos acreditam que este período foi para meditar nas escrituras do Antigo Testamento sobre os fatos da vida e da morte de Cristo, escritos que ele conhecia muito bem, e a experiência da conversão de Damasco, ele proporcionou um evangelho da graça revelado em toda a sua plenitude. Então, naquele tempo, foi revelado todo o evangelho de Cristo para ele. Alguém até sugeriu que os 3 anos na Arábia foram uma deliberada compensação pelos 3 anos de instrução que Jesus deu aos outros apóstolos e que Paulo não recebeu. Então seria como se Jesus estivesse ao lado de Paulo durante esses 3 anos de solidão no deserto, ensinando o evangelho de Cristo. Assim, Paulo, no final dessa
defesa, ele diz que ele foi mais tarde numa rápida visita a Jerusalém, após esse período de exílio voluntário. Então, Paulo foi franco em dizer que foi a Jerusalém, sim. Contudo, seu evangelho já estava pleno, já estava estabelecido por Jesus. E a sua ida para Jerusalém não havia relevância alguma, como os judaizantes queriam sugerir. Então, quando Paulo chegou a Jerusalém, só encontrou 2 apóstolos, Pedro e Tiago. E nessa parte, Lutero comenta que Paulo foi visitar esses apóstolos não porque recebeu uma ordem, mas foi por sua própria vontade. Ele não queria aprender alguma coisa deles, mas ele queria conhecer Pedro. E Paulo relata que passou 15 dias com eles e não era tempo suficiente para absorver de Pedro todo o conselho de Deus. Portanto, era ridículo sugerir que tenha recebido essa mensagem do Evangelho dos Apóstolos em Jerusalém. E, por fim, disse que foi para a Síria e Cilícia, destacando que estava lá no extremo norte e não em Jerusalém. Paulo não era conhecido por visitar as igrejas da Judéia, mas eles, tendo ouvido falar de Paulo, não glorificaram a Paulo, mas a Deus em Paulo, reconhecendo o extraordinário milagre que Deus fez na sua conversão. Mais adiante a gente vai estudar que somente 14 anos mais tarde, presumidamente após a sua conversão, é que Paulo tornou a visitar Jerusalém e teve contato mais demorado com os apóstolos. Todo esse relato que Paulo disse contribuiu para provar a sua mensagem. A sua mensagem não era humana, mas era divina. As evidências históricas e circunstanciais não poderiam ser contestadas. Assim, Paulo pôde afirmar e garantir que a sua origem, que a origem do seu ministério, do seu evangelho, era divino. E muitos, reconhecendo isso, glorificavam a Deus a respeito de Paulo. Aí eu venho perguntar a cada um de nós: será que as pessoas que estão ao nosso redor reconhecem a transformação que Deus fez em nossas vidas e glorificam a Deus por isso, como aconteceu com Paulo? Vamos pensar nisso e vamos fazer uma autoavaliação da nossa vida cristã. Com essa reflexão, eu encerro a análise dos versos de hoje. Toda a parte histórica que Paulo comprova a veracidade do seu evangelho, a veracidade do seu apostolado. Vamos agora às nossas considerações finais. Paulo esclarece que não recebeu o evangelho de pessoa alguma, nem ensinado por homem algum. Pelo contrário, ele recebeu diretamente de Jesus Cristo por revelação. Paulo gostava de mostrar a seus adversários que ser judeu, mesmo judeu zeloso, não era suficiente para ser salvo. Paulo considerava sua própria experiência como prova de que o zelo pela lei não pode salvar. O chamado de Paulo para ser apóstolo, assim como a fé que todos os cristãos possuem, era resultado da graça precedente de Deus. Antes de nascermos, e desse modo, antes que pudéssemos vir a fazer qualquer coisa boa ou má, Deus escolheu-nos agraciar com a fé. Ninguém pode adquirir o chamado de Deus. É um dom gratuito. Todos os cristãos são chamados a dar testemunho das boas novas da obra de Deus em sua vida onde quer que estejam, e não apenas em ambientes seguros. Porém, nem todos sabem como fazer essa proclamação. O modo de comunicar as verdades do Evangelho é começar relatando em poucas palavras a operação de Deus em nossa própria vida e depois apresentar uma síntese do conteúdo do Evangelho. Se alguém está lutando com uma sensação clara de falta de sentido na vida, podemos mostrar a essa pessoa como a fé em Deus implica crer que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para oferecer uma vida nova e abundante. Se alguém está se debatendo com suas próprias fraquezas, podemos demonstrar que a fé em Deus nos dá o poder de superar a solidão e a tensão, o medo das pessoas e o do futuro, até mesmo maus hábitos que parecem impossíveis de quebrar. Se alguém se sente separado de Deus, podemos confirmar a realidade dessa separação, acrescentando a garantia de que Deus proveu uma solução em Cristo. Se Deus lhes conceder a oportunidade de dar sequência à apresentação do Evangelho, convide a pessoa a reconhecer a sua necessidade, a arrepender-se de seus pecados, a orar a Deus pedindo perdão e aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Não desperdice a oportunidade, é pelo poder do Espírito Santo. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje.
com alguns esclarecimentos de como podemos anunciar o Evangelho, proporcionando condições de, através das nossas vidas, o nosso Deus ser glorificado. A exemplo de Paulo. Vamos orar? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, obrigada, meu Deus e Pai, pelos ensinamentos que está nas Escrituras, que Paulo nos deixou, o exemplo de vida dele, afirmando que o Senhor é poderoso para transformar pessoas radicais em adoradores, em exemplos para os que estão ao redor, o exemplo para a família. Faça isso em nós, ó Pai, a começar em mim, Senhor, para que eu seja a luz do mundo e sal da terra, para que eu seja a carta aberta de Cristo, a esperança ao que não tem esperança, a luz àqueles que estão em trevas. Faça de nós, ó Pai, a diferença neste mundo. Assim nós oramos agradecidos pela oportunidade e liberdade de estudar a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então nós despedimos agora, agradecendo a vocês pela companhia, por estar conosco de mais uma aula, e agradecer a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus, que é a verdade que nos fortalece. Até a próxima aula, abraço a todos, se assim Deus nos permitir, até lá.